Bom, pessoal, bem-vindo de volta aqui a mais um vídeo no canal. Hoje eu quero fazer aquela continuação do vídeo onde eu falei dos meus investimentos em fundos imobiliários e aqui eu queria trazer quais são os ativos que eu tenho na minha carteira, quais eu vendi, como é que estão aqui as posições. Acredito que tem algo aqui interessante para a gente compartilhar, para a gente conversar. Mas antes da gente seguir aqui, se você puder já se inscrever no canal, deixar um like, ajuda demais, beleza? Então, bora lá. Qual que é a ideia desse vídeo aqui? Primeiro, não é uma recomendação, até porque acho que na hora que vocês verem os números aqui, vocês vão ver que não tem como recomendar. Ninguém vai ficar com os olhos brilhando aqui por causa dessa carteira. Mas igual eu comentei no outro vídeo, um dos motivos que eu tenho ela aqui é porque eu consegui fazer um aporte para pagar o meu aluguel. Então, hoje eu não preciso ali de dinheiro do meu salário para bancar esse aluguel, e como é um dividendo que cai todo mês certeiro, é bem interessante. E como a taxa Selic subiu demais, acabou que isso prejudicou bastante a carteira, mas uma hora essa taxa vai cair e essa carteira vai voltar a subir. Antes da gente falar dos ativos aqui, qual que é a distribuição que eu tenho hoje? A maior parte aqui está em logística. Eu tenho 23 a 11% ali em papel, né? Isso aqui na verdade é fundo de fundos, mas tem bastante coisa de papel nele. Então aqui incorpora ali mais uns 33. E aí eu tenho 20% em shopping e mais 10% aqui em que ele chamou de renda urbana. E como que está a divisão dessa carteira hoje? Eu tenho o BTHF, o KCRE11, o XPLG11, o CPTS, o ALZR, o VISC, o LVBI, o HGLG, o XPML e o BTLG. Então, aqui a gente tem o custo, que é quanto que eu aportei no total de cada fundo. Então, o fundo que eu mais aportei foi o BTHF e é o que tem a maior queda. Hoje, a custo de mercado ele me dá um prejuízo aqui de 6 mil, né? Essa diferença. Porém, ele já me rendeu 8 mil. Então acaba que assim, com os dividendos, isso aqui deu uma equilibrada, né? Mas não é isso, né? Se for olhar no total ali, claro que tem essa perda. E o fundo que eu tenho menos posição é o BTLG. Por quê? Porque eu comecei a inserir ele na carteira tem pouco tempo. Por isso que ele está pouquinho aqui. Então, ele também quase não tem nenhuma perda, né? Eu tendo comprar ele ali, ele estava com um P sobre VP de 0,90 e poucos. E aí sempre quando está abaixo de 1, eu compro. Quando está acima de 1 ou 1, eu não compro esse fundo. Inclusive, essa é uma premissa que eu tenho de fundo imobiliário. Eu nunca compro fundo imobiliário que está com o P sobre VP igual a 1. Sempre menor que 1. E mesmo assim, eu estou com esse prejuízo aqui. Inclusive, vocês viram no outro vídeo. Por quê, cara? Porque o fundo está sendo muito prejudicado com essa alta da Selic, né? E aí, assim que isso melhorar, isso aqui vai dar certo. E o XPML é um fundo aqui que eu tô com bastante ganho. Por quê? Porque eu comecei a comprar ele naquela época em que ele estava com, eu não tenho certeza, mas 0,75. Ele foi muito prejudicado ali naqueles anos de 2023 e 2024. Então eu aproveitei para comprar bastante cota. E aí eu comprei 17 mil cotas e no mercado, na verdade não 17 mil cotas, né? 17 mil reais e a mercado hoje o que eu tenho aqui é 24 mil reais. Então, assim, para quem fala que fundo imobiliário não tem como você ganhar dinheiro, tem. Assim, aqui é 40% de rendimento. Assim, é muita coisa no fundo, mas foi porque eu tive que comprar ele quando ele estava muito barato, né? Então aqui é igual imóvel. Se você compra muito barato, você consegue ganhar dinheiro. Mas não é esse o motivo que eu tenho fundo imobiliário. É porque eu gosto dos dividendos e eu sei que no longo prazo isso aqui vai fazer sentido, porque a taxa Selic vai mudar. E aí, como é que é a divisão hoje da minha carteira? Igual eu sempre tento comprar todo mês, o que eu faço? Cai lá o dividendo dessa galera aqui. Aí o que eu vejo? Eu vejo, pô, o BTLG, primeira coisa que eu faço, o BTLG ele tá mais barato? Aporto 100% nele. Não, o BTLG não está barato. Qual desses aqui que eu tô com menos concentração e eu consigo comprar num precinho legal? Aí eu vou lá, às vezes eu compro um XPLG, às vezes eu compro um ALZR, um HGLG. Qual que eu estou evitando aportar? Eu estou evitando aportar no HGLG e no LVBI, na verdade, porque esses dois aqui estão fundindo, né? Então não sei como vai ficar, então por enquanto eu não estou aportando. E o BTHF também, que é a minha maior posição, também não estou aportando. Mas o KCRE eu gosto bastante, porque ele paga muito dividendo, é um dos que mais me pagam, assim. Chega a ser quase 1% por mês. Mas os demais, não. Esses fundos maiores, tipo o ALZR e o HGLG, eles pagam pouco dividendo. Mas no longo prazo são fundos que ganham bastante ali da inflação. Mas enfim, essas são as minhas distribuições aqui. Futuramente eu vou subir isso aqui para
10%, esses dois aqui vão se fundir, aí eu vou ter 9, depois eu tenho que levantar todo mundo aqui para o patamar deles e ver qual outro fundo imobiliário que eu vou adicionar na carteira, porque eu gosto de ter 10. Acho que 10 aqui é um negócio bem interessante para gerenciar e não dá tanto trabalho. E aí, o que a gente tem aqui de payback, né? Isso aqui é bem legal. Como eu tenho os fundos já tem alguns anos, meio que com as cotas deles, com 3 anos aí, a gente já está em 25%. Então, daqui mais 3 anos, deve ir para uns 50%, mas eu espero que com a valorização, com a queda da Selic, a gente tenha um payback aqui em 8 anos, mais ou menos, da maioria dos fundos. E aí casa bem ali com o que acontece com imóveis, né? De dobrar ali a cada 8 anos e tudo mais. Então é mais ou menos isso que eu estou mirando e é um negócio que eu vou sempre aportar. Eu pego os dividendos e aporto. Inclusive é o que eu faço hoje, não aporto mais em fundo imobiliário. Eu só voltaria a aportar quando eu tivesse um patrimônio muito grande. Hoje eu acho que eu estou bem ali com essa estratégia de pegar os 2.000, R$ 1.900 e aportando todo mês. Isso aqui já é uma bola de neve que em 20 anos vou estar bem, assim, pelo menos eu acho. Com esse slide aqui, eu queria trazer os três que mais me pagaram e é uma coisa interessante, porque os fundos que mais me pagaram são os fundos de papel, né? Eles pagam muito fundo de papel. Eles têm um rendimento maior, né? Tem outros vídeos, vocês podem pegar outros canais que entram mais a fundo assim no detalhamento, mas geralmente pelo risco ali, por ter relação com dívida, né? Não é tijolo, você mexe com dívida, você tem um risco maior, então o prêmio tem que ser maior. De forma bem simplista aqui, tá? E aí por isso que eles pagam mais. Então o KCR, igual eu falei, o KCRE paga bem pra caramba, por isso, porque ele tem um risco maior. E aí eu tento deixar só 33% no máximo da carteira em papel. Depois a gente tem aqui o XPML e o XPLG. Então, em 12 meses, pela quantidade que eu tenho, foi o quanto cada fundo me pagou. Né? Em 12 meses eu ganhei 3.400, esse aqui 3.300, 3.300 aqui também. Dividido por 12, cada um me paga ali um pouquinho, uns 300, às vezes 280, 260, 250. Aí você pega 10 fundos pagando, que dá os R$ 2.000 ali por mês. Mas esses aqui são os que mais me pagam atualmente. E aqui nesse slide eu trago todos que eu vendi. E aí nesse slide aqui eu trago os 4 que eu tive na minha carteira e vendi. E aí assim, o MX aqui tá à venda, se eu entendi, com o rendimento, né? Das cotas também. Tipo, me custou isso, depois quanto eu vendi junto com quanto que eu ganhei, né? E aí, assim, aqui a gente teve um ganho de 30% no MXRF. Eu não lembro exatamente por quanto que eu vendi, mas se eu não me engano, realmente nesses aqui foi perto de zero assim, em relação à cota, ou um pouquinho de ágio. O MXRF eu vendi porque ele estava num P sobre VP muito alto, não estava fazendo sentido, estava mais de um. E aí eu falei, cara, esse negócio não está interessante, eu vou vender isso. E eu vendi, foi bom. Hoje eu não acompanho, nem sei como é que tá, mas na época foi bom. O KNRE eu vendi porque na época eu acho ele, assim, ele é um fundo muito top, muito top. Mas eu acho que de todos que a gente tem é o que mais peca ali no dividend yield. E aí eu tenho outros fundos ali que não são tão ruins, são médios ali, mas que me pagam um dividendo maior. Então eu prefiro ter eles do que o KNRI. Mas esse fundo aqui, assim, para quem entende mesmo, sabe que esse aqui é o filé mignon aqui dos fundos imobiliários, né? E aí tem o CVBI 11, tem muito tempo que eu vendi ele, eu nem lembro, mas eu acho que se eu não me engano ele era de papel também. Mas foi pela mesma razão do MXRF, assim, e eu acho que ele estava meio ruim também, eu não lembro exatamente na época por que eu vendi, mas eu não estava acompanhando. E aí eu falei, cara, eu acho que eu quero botar outros ativos mais interessantes, e aí eu troquei ele na época pelo KCRE 11, eu achei melhor. Então foi por isso. E o Vino 11 eu vendi porque, assim, eu comprei na época achando que ele era bom e tal, mas depois que eu descobri que ele tinha uma concentração muito grande ali na Globo e o que aconteceu com a situação ali com a Globo e tudo mais, eu falei assim, cara, não vou ficar com isso aqui na minha carteira não, risco muito alto, não faz o menor sentido. Aí na hora que eu descobri o que estava acontecendo, eu fui e me desfiz do fundo assim. Eu não fico segurando. Se o negócio está zoado, eu prefiro ficar com prejuízo e comprar outro melhor, né? Mas assim, olhando aqui o passado, não tive muita sorte ali porque todos os fundos caíram, né? Alguns muito inclusive. Mas é isso. E aí, para a gente ir para os finalmente aqui, geralmente o que eu olho, né, para comprar um fundo, né? Eu olho primeiro a quantidade de imóveis que esse fundo tem e a vacância. Então, por exemplo, que de papel não tem, né? Mas vamos pegar o XPLG. Pô, ele tem 21, tem 31 imóveis, o LZR 19, 32, o LVBI tem 12, nenhuma que tem menos de 10. E aí a gente olha a vacância, pô,
Uma vacância até de, no máximo, 10% ali. Mas o XPLG, olha só, cara, 1,8. O LVBI tá mais alto aqui, mas é um bom fundo. Ele paga bons dividendos, o LVBI. Por isso que ele tá aqui. Mas estaria pagando mais, né, se a vacância estivesse menor. E aí depois, a segunda métrica que eu olho é quanto que o fundo tem ali de valor de mercado. Eu acho que isso aqui é muito importante, pegar fundos ali grandes. Tem uma exceção que é o KCRE, que é um fundo menor, mas ele é da Kinea, pelo menos a gestora é muito boa. Mas pegar fundos ali gigantescos, porque a chance de dar ruim é muito pequena. Então a gente tem o BTG, XP, os da Pátria aqui com pelo menos 2 bilhões, então é só fundo que tem muita gente, assim, o valuation desse negócio é gigante, é coisa grande, então é coisa de gente grande. Isso aí eu prezo por isso por causa de uma segurança. Eu olho a gestora também, então tento entender ali como é que está a gestora por trás, para não comprar algo de alguma gestora que tem um histórico ruim. E aí uma coisa que eu olho que é muito importante também é o P sobre VP. Igual eu falei, o BTLG, cara, tá não estou aportando. Mas os outros, ó, eles estão muito abaixo do mercado. E é por isso que eu estou com aquele prejuízo lá. Quando você vê minha carteira, se você ficou até o final do vídeo, você vê, cara, tem coisa aqui que tá, assim, deplorável. Cadê o BTHF? O BTHF tá com 10%. O KCRE 0,95. XPLG, cadê o XPML que eu tô tendo lucro e ele tá abaixo? Ele tá quase perto de 1, tá vendo? Ele é o melhor fundo de todos os fundos que eu tenho ali, tirando o BTLG. Então faz certo sentido. E aí depois o que eu olho é o dividend yield, né? Ele não é o mais importante, mas assim, tem que ser pelo menos entre 8 a 9%, assim, menos que isso, tinha uma época que o KNRI estava me pagando 6%. Falei, cara, não dá, assim, é muito pouco. Mas épocas passadas também que a taxa Selic estava mais baixa, né? Mas aí, ó, a gente pega os de papel, cara, 13, 12, 14. O dividend yield é muito mais alto, né? E tem que ser por causa do risco, né? Onde também você tem um problema ali, um risco maior. Mas é isso que eu olho mais ou menos aqui por cima. É a quantidade de imóveis e vacância, o tamanho do fundo, P sobre VP, dividend yield e a gestora. Eu acho que é sempre bom olhar isso aqui e entender o que está acontecendo, né? No cenário geral. Às vezes você não tem tempo de acompanhar em si, tem alguns canais que pegam algum fundo desse aqui e fazem vídeos sobre como que está a situação do fundo. Então, isso é uma forma também de acompanhar. Então, é isso, assim, é um vídeo mais de resumo da carteira, para vocês terem uma visão que, apesar de ter um patrimônio grande, tem os seus prejuízos. E é o que a gente vê aqui. Acho que 3 pontos que pode se resumir, né? Cara, o tamanho do aporte não prevê retorno, então, cara, o maior que eu aportei foi o BTHF e ele é o meu pior. E o que eu menos aportei foi o XPML, é o meu melhor. O fundo imobiliário, por isso que a galera às vezes não gosta, porque você aporta ali e ele não é um negócio muito focado em crescer patrimônio, né? Mais ali os juros, esse é o foco dele. Então, 30% ali, né? Quase metade é muito forte, mas 30% depende dos juros continuar alto. Então, se os juros cair demais, certamente aqueles de papel também vão cair. Mas aí os outros equilibram a carteira também com valorização. Então, você balanceia ali, né? Então, isso aqui para mim não é tão problemático. Nesses anos aportando, assim, eu acho que o maior erro que eu tive mesmo foi o Vino 11 ali que eu comprei e deu ruim ali do contrato de gestão. Os outros, acho que foram ok, assim, sabe? Não tem nenhum grande problema por enquanto. Beleza? Bom, pessoal, acho que a ideia do vídeo aqui era ser mais um bate-papo e de forma aberta ali da carteira, com muitos erros, né? Espero que a ideia aqui no vídeo não é me colocar ali para ser crucificado, né? Não é isso, é mais abrir aqui também, trazer um pouco de. Pô, as pessoas erram também ali, nem sempre a carteira vai estar performando e para ter paciência. Acho que é legal também trazer essa parte aqui. Beleza? Bom, quem ficou até o final, muito obrigado. Se puder se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo, eu agradeço demais. Beleza? Obrigado quem ficou até aqui. Valeu. Até o próximo vídeo.